primeiro exercício, né? Então, um exercício do Colégio Amador Bueno da Veiga, né? O pessoal do primeiro ano do ensino médio. Então, o primeiro exercício da listinha dizia o seguinte, né? Observe a sequência numérica a seguir. 1, 3, 5, 2, 7, 9, 11, 4, 13, 15, 17, 6, 19, 21, 23, 8 e assim por diante. Mantida a lei de formação, né, já que a gente está falando de sequências numéricas, né, ela obedece uma lei de formação, o próximo número da sequência será. Então, o nosso primeiro trabalho é observar bem a sequência para que a gente descubra, né, de que maneira que ela está sendo formada. Então, vamos dar uma olhada no comecinho dela. Ó. 1, 3, 5 e depois cai para o 2. Então, ó, 1, 3 e 5 são números ímpares. Né? Os três primeiros números ímpares. Depois nós temos o número 2, que é um número par. Depois, a gente observa que é o 7, o 9 e o 11. Também em números ímpares. E a continuação, ó, 5. O próximo ímpar é o 7. 9, 11. O próximo número é o 4. O segundo número par. Depois nós temos 13, 15 e 17. Acho que vocês já conseguiram perceber a lei de formação dessa sequência numérica. Depois desses três ímpares, o 6, que é o próximo número par, né? Ó, 2, 4, o próximo par é o 6. Depois eu tenho mais três números ímpares, que é a continuação da sequência dos ímpares: 17, 19, 21 e 23. E depois, o próximo número par. Então, acredito que vocês já tenham conseguido enxergar a lei de formação. Ele começa com a sequência dos números ímpares, coloca três números ímpares e colocou o primeiro número par. Os próximos três ímpares e o próximo par. Os próximos três ímpares, o próximo par. Os próximos três ímpares, o próximo par. Então aqui nós vamos começar com um número ímpar que continua depois do 23. Então o próximo número ímpar será o 25. 25, 27, 29 e 10. Então, mantida a lei de formação, o próximo número da sequência será o 25. Beleza? Vamos ao próximo problema da lista. Próximo problema da lista é esse daqui. Observe a sequência construída com quadrados. Então eu tenho aqui, ó, dois quadrados. Na figura 2, eu tenho
4 quadrados. Na figura 3, eu tenho 6 quadrados. Se eu prestar atenção, né, o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência numérica formada por números pares. A pergunta diz o seguinte: nesta sequência, é possível formar uma figura com 324 quadrados? Ora, a nossa sequência está sendo formada por números pares. É a sequência dos números pares. 2, 4, 6. O próximo número dessa sequência é o 8. Depois teremos o 10. E assim por diante. A pergunta é: 324 é um número par? Bom, a gente deve lembrar, né, que todos os números pares terminam com um algarismo par. Então, ou 0, 2, 4, 6 ou o 8. Então, 324 é um número par. Então, a primeira parte da resposta é sim. É possível formar uma figura com 324 quadrados. Caso a resposta seja positiva, que é o caso, o número da figura será... Então a gente não vai nem usar aqui termo geral de uma progressão aritmética, que é o caso da sequência dos números naturais, dos números pares, desculpe. Né? Que também são números naturais, números pares. Vamos lá, ó. A figura 1 tem 2 quadradinhos. A figura 2, 4 quadradinhos. A figura 3, 6 quadradinhos. A figura 4, 8 quadradinhos. Então a gente percebe facilmente que o número da figura é a metade da quantidade de quadradinhos que a gente tem nessa figura. Então, se a minha figura vai ter 324 quadradinhos, essa figura vai ser a figura de número 324 dividido por 2. Que vai ser a figura de número 160, não, 150, 162. Ok? Então, sim, é possível formar uma figura com 324 quadrados, e essa figura vai ser a figura de número 162. Ok? Vamos lá, então, a solução do nosso próximo problema, né, que trata aí de sequências. Então, a gente estudando sequências e progressões, né, progressão aritmética. Então, o exercício fala o seguinte: observe a sequência de figuras a seguir. Então, eu tenho aqui um retângulo com 6 quadradinhos, onde 5, né, são pintados de cinza e um pintado de branco. A figura 2 apresenta um retângulo, né, formado por 9 retângulos. Na verdade são retângulos, né, mas onde 7 deles estão pintados de cinza e 2 de branco. A figura 3 apresenta 12 retângulos, onde
3 são pintados de branco e 9 deles pintados de cinza. E a pergunta, né, o que se quer saber, o número de quadrados cinzas na figura é dado por, né? Embora a figura não pareça muito com um quadrado, mas vai lá. E ele dá uma série de 5 alternativas com aí uma expressão algébrica, né? Que em se calculando, né, n, o número da figura, quantos quadradinhos cinza teria essa figura, né? Então vamos lá. A primeira figura, ela tem 5 quadradinhos cinzas. A figura número 2, ela tem 7 quadradinhos cinza. Observe que ele vai sempre acrescentando uma coluna e cada coluna que ele acrescenta tem 2 quadradinhos cinza. Então, consequência disso, a figura 3 tem 9 quadradinhos cinza, né? Então essa é a minha sequência numérica que apresenta a quantidade de quadradinhos cinza. Se a gente perceber, né, é uma sequência em progressão aritmética, né? Da figura 1 para a figura 2, a quantidade de quadradinhos cinzas aumentou em 2 unidades, a razão de 2 unidades. Da figura 2 para a figura 3, também aumentou a razão de 2 unidades, né? 2 quadradinhos cinza, né? De maneira que a gente tem aqui uma progressão aritmética. Bom, como ele quer saber uma expressão, né? Ele quer saber o número de quadradinhos cinzas numa figura qualquer, numa posição qualquer, o que ele está querendo saber é o termo geral dessa progressão, né? Lembra lá que o termo geral, né, que a gente calcula na progressão aritmética como o valor de um enésimo termo, né, é o primeiro termo mais o enésimo, a enésima posição menos 1, multiplicada pela razão dessa progressão aritmética, né? Então, essa expressão algébrica é o que vai me dar o número de quadradinhos cinza em determinada posição. É óbvio que eu preciso trocar os valores aqui. Então, nesta progressão que nós temos, o primeiro termo é igual a 5. A razão é igual a 2. Então, se nós fizermos uma substituição, no lugar do A1, nós temos 5. Mais N menos 1, que multiplica a razão que é 2. Desenvolvendo essa propriedade distributiva, o que nós teremos? 5 mais 2 vezes N menos 2. Preciso só dar uma organizada, agrupar o que é termo semelhante aqui, né? O que é igual, o que eu posso fazer
operações. Então, o 5, eu posso subtrair o 2 sem problema nenhum. Né? Então, o que eu terei aqui? Eu terei 2n, que eu não posso operar com ninguém, né? 5 menos 2. 5 menos 2 vai dar 3. Então, 2n mais 3. 2n mais 3 é a expressão algébrica que vai me dar o número de quadrados cinza em uma enésima posição. Então, é só olhar lá a nossa lista de alternativas e a gente vai perceber que a alternativa correta é a alternativa D. 2n mais 3. Então vamos lá, mais um exercício da nossa lista, né? Estou gravando aqui para dar uma mão para vocês, né? Uma ajuda, uma mãozinha na matemática. Então o próximo exercício, também de sequência numérica, progressão aritmética, né? Diz o seguinte: observe a sequência de figuras a seguir. A primeira figura, figura 1, formada por 3 quadradinhos. A figura 2, formada por 5 quadradinhos. E a figura 3, formada por 7 quadradinhos. A expressão algébrica que permite calcular a quantidade de qualquer termo desta sequência é... Então, ó, primeiro, qual é a nossa sequência? A sequência de quantidade de quadradinhos é 1. Não, desculpe, né? 3. 5, 7. E assim por diante. Então nós temos a sequência de números ímpares, iniciando pelo 3. Ele é semelhante ao exercício anterior. Ele quer a expressão algébrica, ele quer o termo, né? A lei de formação dessa sequência. Como essa sequência ela é uma progressão aritmética, né? Então, lembrando, progressão aritmética é aquela que a gente vai somando uma razão, né? Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9 e assim por diante, né? Como eu vou somando sempre um valor constante, eu tenho aqui então uma progressão aritmética. E o que vai me dar, né, a expressão algébrica que vai me dar a quantidade de quadradinhos de determinada posição, de determinada figura, é o termo geral dessa progressão aritmética. Então, lembrando lá o termo geral, né? O enésimo termo, né? É formado pelo primeiro termo mais a quantidade de termo, né? O termo que eu quero menos 1, vezes a razão. Bom, esta parte aqui do que a gente chama de termo geral da progressão é o que vai me dar a quantidade de quadradinhos. De observar a nossa sequência, a gente sabe que o primeiro termo dessa sequência é o 3 e a razão é 2.
Então é só a gente fazer uma substituição e desenvolver essa expressão algébrica que eu coloquei aqui dentro do retângulo. Então, o A1 vou substituir por 3 mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Vou desenvolver essa propriedade distributiva e a gente vai ter o quê? 3 mais 2 vezes N, 2N, 2 que multiplica 1, vai ficar menos 2. O 3, eu posso subtrair o 2, né? Uma adição, mutativo, né? Então, o que nós temos aqui? 2N, eu não posso operar com isso, porque eu não sei o valor do N, né? 3 menos 2 dá 1, né? 1 positivo. Então, ó, eu tenho como expressão algébrica que vai me dar a quantidade de quadradinhos 2N mais 1. E 2N mais 1 corresponde à alternativa B. Ok? Então vamos lá. Vamos ao nosso próximo exercício da lista. Esse exercício, né, na realidade, uma tabelinha que ele quer que complete, fala o seguinte: os termos que completam a sequência abaixo são 1024, 953, 882, 811, um termo faltante que ele quer que a gente complete, depois 669, um termo que ele quer que a gente complete, e termina por 527, né? Então isso é uma sequência, né, que a gente chama de finita. Ela tem começo e tem fim. Como a gente está estudando progressão aritmética, né? O que a gente precisa lembrar de progressão aritmética? Que é uma sequência numérica onde os termos vão se sucedendo com uma razão, né? Sempre o mesmo número é somado ou subtraído do termo anterior. Então, quando a minha razão, né, esse valor a gente chama de razão, quando a razão é positiva, a nossa sequência é uma sequência que a gente chama de crescente. A progressão, ela é crescente. Quando essa razão é negativa, a nossa razão ela vai diminuindo, a razão vai subtraindo, né, parte do termo anterior, e isso vai ficando o que nós chamamos de uma sequência decrescente. Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Eu tenho 1024 e 953. Então, como eu suspeito que isso seja uma progressão aritmética, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a razão. Então, ó, como é que determina a razão? Razão é um termo qualquer menos o seu termo anterior, né? Então, a n
menos a n menos 1. Então vamos pegar aqui, ó. Eu teria que fazer 953 menos 1024. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar 1024 e vou subtrair 953. Isso daqui vai ser igual a 71. Né? Então, fazendo 3 para 4, 1. 5 para 12, 7. 12 vem 1 aqui, fica 10. 10 para 10, nada. Né? Então, a razão é 71 negativo. Então, se eu subtrair 71 aqui, ficou 953. Para ser uma progressão aritmética, essa razão tem que ser sempre a mesma, né? Então, se eu fizer 953, vou fazer aqui do ladinho, 953, subtrair 71, 1 para 3 dá 2, 7 para 15 dá 8, 15 vem 1 aqui, 1 para 9, 8, né? 882. Então tá aqui, ó. Bateu. Então isso daqui é uma progressão aritmética cuja razão é negativa. Se eu tirar 71, 882 menos 71 dá 811. Então, para completar esse quadrado, eu preciso subtrair 71. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 811, vou tirar 71. 1 para chegar no 1, 0. 7 para chegar no 11, 4. 11 vem 1 aqui embaixo, 1 para chegar no 8, 7. Então, o número que vai ocupar essa primeira célula vazia é o 740. 740. Subtraio 71, dá 669. Para o próximo quadradinho em branco, eu preciso fazer 669, que é o termo anterior, subtrair o 71. Então, 1 para chegar no 9, dá 8. 7 para chegar no 16, dá 9. 16 vem 1 aqui. 1 para chegar no 6, 5. Então, o número que vai ocupar a segunda célula vazia é o 598. Ok? Se eu subtrair 71, eu vou verificar que ficamos com 527. Beleza? Ok, então vamos lá ao próximo exercício dessa listinha de estudos, né? Ele diz o seguinte: a alternativa em que a sequência numérica é uma progressão aritmética. Então ele está falando em progressão aritmética, ele está afirmando, né? Ele quer a sequência que seja uma PA. Opa, volta aqui, papelzinho.
ele quer a sequência que seja uma PA. Então vamos lembrar o que é a PA. É uma sucessão numérica, né? Uma sequência numérica, onde nós temos a adição de uma razão, né? Então eu vou somando sempre o mesmo número. E esse número pode ser um número positivo. Nesse caso, a sequência passa a ser uma sequência crescente, né? Uma progressão aritmética crescente. Se a razão for um número negativo, é uma progressão aritmética decrescente. Os números vão diminuindo. Ou pode ser uma progressão aritmética constante. Nesse caso, a razão é o zero. Né? Então a gente precisa examinar cada uma destas alternativas, né? Cada uma dessas sequências, para ver como elas se comportam. Então vamos começar lá pela A. Eu tenho 2. Do 2 foi para o 4. Para ser uma progressão, eu teria que somar alguma coisa. Então 2, vou somar com 2. Obtenho esse 4. Para continuar sendo uma progressão aritmética, eu preciso estar sempre somando 2 e o resultado sendo o próximo termo. 4. Se eu somar 2, vai dar 6. Já não é. Aqui está marcado 8. Então, esta sequência não é uma progressão aritmética. Vamos para a sequência B. 1,5. O próximo termo, 3,5. Então, de 1,5, somo 2, vai para 3,5. Certo? Para que isso seja uma progressão aritmética, a diferença entre esses termos todos vai ter que ser 2. Então, se eu tenho 3,5, se eu somar mais 2, o próximo termo teria que ser 5,5. E é 4,5. Então, não obedeceu à razão 2. Então, isso aqui não é uma progressão aritmética. Sequência C. O primeiro termo, 4,4. O segundo termo dessa sequência, 3,4. Então diminuiu. Então poderia ser uma sequência decrescente. Nesse caso aqui a razão seria menos 1, né? 4,4 menos 1, 3,4. Só que observe o seguinte, ela diminuiu o valor, depois subiu o valor. Então isso é impossível numa progressão aritmética. A tendência é sempre a mesma. Ou os números diminuem, né? Ou os números aumentam, ou ele se mantém ao longo de toda a progressão. Então, como ele diminuiu e depois aumentou, isso não pode ser uma progressão aritmética. Tranquilo? Alternativa D. 0,25. 0,25, né? 25 centésimos. Meio. Bom, raciocinando como uma progressão aritmética. Então, era 25 centésimos, né? Ou 0,25. Passou para 50 centésimos, ou meio, né? 0,5.
depois passa para 1. Então vamos lá, ó, de 0,25 para 0,5, ou 0,50, a razão seria 0,25. Então, seria 0,25, 0,50. O próximo deveria ser 0,75, e é 1. Então, já não obedeceu a regra, né, de que o próximo termo é o anterior somado à razão. Se eu for prestar atenção aqui, ele está sendo sempre multiplicando por 2. Esse tipo de sequência, vocês devem ver posteriormente, que chama-se progressão geométrica. A razão, ela passa a ser uma multiplicação, não uma soma. Então isso aqui não é uma progressão aritmética. Tranquilo? Então, por eliminação, a alternativa vai ser a alternativa E, que é a última. Mas vamos olhar, ó, é aquilo que eu falei para vocês. Ela começa igualzinha à anterior. 25 centésimos, 50 centésimos, né? Somei 0,25, né? 25 centésimos. Somei mais 25 centésimos, deu 75 centésimos. 75 centésimos, se eu somar mais 25 centésimos, vai dar 1. 1 somo mais 25 centésimos, dá 1 inteiro e 25 centésimos. Como a gente está mais acostumado a ler, né? 0,25, 0,5, 0,75. Então, por eliminação, a sequência que obedece à regra de progressão aritmética é a sequência que está na alternativa E. Beleza? Vamos lá, né? Nosso próximo exercício da lista. Também para falar sobre progressões aritméticas, né? Observe as sequências a seguir. A primeira sequência: 1, 5, 9, 13. A segunda sequência: 2, 3, 5, 7. E assim por diante, né? Reticências significa que essa progressão é infinita. Ela vai progredindo, continua, é uma sequência infinita. 7, 4, 1, 2 negativo e continua. Quarta sequência: 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto e assim por diante. Continua, né? 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, infinitamente. E a quinta sequência: 3, 6, 12, 24 e assim sucessivamente. Podemos afirmar que as progressões aritméticas são. Então, o que ele está querendo saber? Destas 5 sequências, quais são progressões aritméticas? Então, lembrando, a progressão aritmética pode ser crescente, quando os números aumentam a mesma razão. Ela pode ser uma progressão aritmética decrescente, quando os números diminuem na mesma razão. Ou pode ser uma progressão aritmética constante, quando os números se mantêm o mesmo. Nesse caso, a razão é 0, né? Então, logo de cara, a gente já consegue determinar que o item 4 é uma progressão aritmética. Por quê? Tudo 1 quinto. Então, ela é uma progressão aritmética constante, né? Os termos não se alteram. Beleza? A gente precisa dar uma olhada nas outras. Então, a gente precisa identificar a razão entre o primeiro e o segundo termo e ver se essa razão se mantém
ao longo da progressão. Então vamos lá. Sequência número 1. 1, 5. Então, ó, aumentou, né? Então, tenho aqui uma sequência que pode ser uma progressão aritmética crescente. 1. Se eu somar 4, vira 5. Para ser progressão aritmética, a diferença entre cada um desses termos tem que ser 4. Então, 5 mais 4, 5 mais 4, 9. Beleza, até aqui tá certo. 9 mais 4, 13. Beleza. Então, aqui tem, com certeza, uma progressão aritmética. Vamos lá. Temos que conferir a sequência de número 2. 2, 3. De 2 para 3 foi somado 1. Foi somado 1. De 3 para 5 foi somado 2. Então, ó, mudou a razão. Então, isso não é uma progressão aritmética, porque na progressão aritmética a razão é sempre a mesma, a razão é constante. Beleza? Vamos verificar a 3. 7, 4, 1 e 2 negativo. Está diminuindo, né? Então está subtraindo alguma coisa. 7. Para chegar no 4, eu tenho que subtrair 3. Então, se eu tirar 3, 7 menos 3 dá 4. Se eu tirar 3, 4 menos 3 dá 1. Beleza, até aqui tá certo. 1 menos 3, 2 negativo. Beleza, certinho. Todos os termos dessa sequência está sendo formado pelo anterior menos 3. Então, o que leva a gente a concluir que esta sequência é uma PA, uma progressão aritmética. Falta a gente conferir a quinta sequência. 3, 6, 12, 24. Logo de cara a gente percebe que isso daqui ele está dobrando, né? A cada termo é o dobro do anterior, está multiplicando por 2. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 2 é 24. Então, esta sequência, a gente é obrigado a concluir que não é uma progressão aritmética. Beleza? Então, qual é a resposta, né? Podemos afirmar que a sequência 1, a sequência 3 e a sequência 4 são progressões aritméticas. Beleza? Vamos lá. Observe os padrões geométricos a seguir. Então eu tenho aqui 4 padrões geométricos formados por pontos, né? Os padrões geométricos que representam uma progressão
aritmética, então ele está falando, né, explicitamente de uma progressão aritmética, são respectivamente. Então ele quer que você diga na ordem quais desses 4 padrões são progressões aritméticas. Então vamos lá. Para que a gente faça isso, primeiro a gente precisa escrever a progressão de cada uma delas. Então vamos lá. Padrão geométrico número 1. Ele começa com a primeira figura com 3 pontos. Depois 5 pontos. E depois 7 pontos. Então eu preciso determinar se essa sequência é ou não uma progressão aritmética. O que eu preciso lembrar da progressão aritmética? Hein? Que de um termo para o outro, a progressão aritmética ela aumenta ou diminui de um mesmo valor, que a gente chama de razão. Então, a diferença entre os termos é sempre o mesmo. Então, ó, qual a diferença entre 5 e 3, né? Ou 3 e 5? A diferença é 2. Então, daqui para cá, eu somei 2. 3 mais 2, 5. Para ser progressão aritmética, isso tem que se manter. Então, 5 mais 2 é 7. Então, conclusão óbvia é que essa primeira sequência é uma progressão aritmética. Vamos fazer isso agora para as outras sequências. Então vamos lá, sequência número 2, né? O padrão geométrico número 2. Primeira figura, 3 pontos, né? Na segunda figura, 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Na terceira figura, eu tenho 3, 6, com mais 4, 10 pontos. Então eu preciso conferir se a razão existe, né? Se a diferença entre cada um desse termo é sempre o mesmo. Então, de 3, se eu somar 3, né, já que é uma progressão aritmética que ele quer saber, 3 mais 3, 6. Se eu somar mais 3, teria que ser igual a 9. E é diferente do que ele tem no terceiro termo, né? Então a conclusão que eu preciso chegar deste segundo padrão, né, dessa sequência, é que não se trata de uma progressão aritmética. Beleza? Na realidade, isso aqui é um pedaço de uma sequência de números que a gente conhece em matemática como números triangulares. São quantidades, né? São números que representam quantidades que a gente pode organizar de forma triangular. Começaria com 1, 3, 6, 10, depois 15, depois 21 e assim por diante. Tá? Sequência número 3. Então vamos lá escrever a sequência número 3. A primeira figura apresenta 4 pontos. A segunda figura apresenta 4, 5, 6, 7 pontos. E a figura 3 apresenta 4, 8, 12 pontos. Então agora a gente precisa fazer aquela verificação se existe aí uma razão nessa progressão que a torne aritmética. Então 4, para chegar no 7, eu preciso somar
3. Então, 4 mais 3, 7. Se eu somar 3 ao 7, eu teria que ter 10, que é diferente dos 12 que apresenta a sequência. Então, eu sou obrigado a chegar à conclusão de que esta não é uma sequência em progressão aritmética. E agora a quarta e última sequência, né, padrão geométrico. Então a primeira figura apresenta 5 pontos. A segunda figura apresenta 3, 6, 9 pontos. A terceira figura apresenta 4, com mais 4 aqui embaixo, 8, 10, 12, 13 pontos. Agora a verificação da nossa razão, né? Então, de 5 para 9, foi adicionado 4, né? Então, se eu adicionar 4 aqui, eu vou achar 9 mais 4, 13. Que é igual ao que apresenta a terceira figura. Então, conclusão óbvia é que esta sequência se trata de uma progressão aritmética. Então, a resposta que ele procura é: os padrões geométricos que representam uma progressão aritmética são, respectivamente, o padrão geométrico de número 1 e o padrão geométrico 4. Beleza? Então vamos lá, vamos ao último exercício da nossa lista, né? Então vamos acompanhar junto aqui. Quando Carl Friedrich Gauss, esse era um matemático, né? Nasceu em 1777 e faleceu em 1855, né? Diz que Gauss era extremamente inteligente e a gente não duvida, né? Isso aqui, ele tinha mais ou menos... A escola primária eles começavam cedo, né? Mas ele é bem novinho. Que quando eu estudava na escola primária, um professor de matemática, que dizem as más línguas, né? Queria ficar sem fazer nada na sala e queria que a garotada ficasse em silêncio, né? Pediu para os alunos que tentassem resolver a soma de todos os números compreendidos entre 1 e 100. Ele falou assim: peço para essa garotada somar todos os números de 1 até 100, eles vão levar um tempão e vão ficar quietos, né? Só que não foi isso que aconteceu, né? Em pouco tempo, Gauss apresentou o resultado da soma, que é 5.050, cujo raciocínio básico é obtido multiplicando-se 101 por 50, como sugere a figura, né? Então, o que dizem que Gauss observou? Se ele pegar o primeiro número da sequência, né, da soma, com o último, a soma, né, já que o professor pediu para somar, dá 101. Se ele pegar o segundo número, que é o 2, com o penúltimo número, que é o 99, e somar, também dá 101. Se ele pegar o terceiro com o antepenúltimo, né, 98 com 3, também dá 101. Então, se ele for pegando os extremos, né, e somando e juntando, todas essas somas é 101. Então, ele tem 50 números 101 para serem somados, né? Então, uma soma de parcelas iguais é uma multiplicação. Então, 101 multiplicado por 50
5.050. Agora, o que o exercício está pedindo para a gente? Ó? Utilizando a mesma ideia de Gauss, responda quanto vale o produto. Então, vamos trabalhar aqui com uma multiplicação. Produto é o resultado de uma multiplicação. Qual o produto? Ele quer fazer 1 vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32, vezes 64, vezes 128. Beleza. Usando o raciocínio que Gauss usou. Se eu multiplicar o primeiro, vou escrever aqui que fica mais legível. 1, 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Então, se ele multiplicar 1 vezes 128, o resultado vai ser 128. Lembrando que nós estamos multiplicando. Se ele multiplicar 2 vezes 64, 128. Se ele multiplicar 4 vezes 32, também vai ser 128. E o 8 vezes 16, também 128. Lembra que multiplicação é uma operação comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem, né? Eu poderia ter trocado lá em cima, mas o que eu tenho agora? Na realidade, eu tenho 128 vezes 128 vezes 128 vezes 128. 1, 2, 3, 4. 4 fatores de 128. Lembra que uma multiplicação onde os fatores são todos iguais é o que nós chamamos de potenciação? Então, o número que nós multiplicamos por ele mesmo é a base, então 128. E a quantidade de vezes que esse fator igual se repete é o expoente. Então, o resultado desta operação é 128 elevado à quarta potência, o que corresponde à alternativa A. Beleza? Espero ter colaborado com vocês.